Meus amados irmãos, Deus seja louvado. Estamos de volta hoje, domingo, dia 18 de outubro de 2020. Vamos para mais um culto coletivo de adoração ao Senhor, agora noturno. Vamos celebrar ao Senhor com todo o nosso coração. Quero então agora, nesse instante, invocar o nome do Senhor, pedir a Ele por esse momento. Santo Deus, obrigado pelo privilégio de aqui estarmos, oferecendo um culto santo, agradável ao Senhor por meio de Jesus. Receba o louvor e adoração de teu povo nesta hora. Todos nós que estamos aqui reunidos e unidos por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele. Oramos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir, queridos. Eu quero lembrar a você das reuniões de terça-feira, junto aí com os ministérios. Quero ao mesmo tempo, e aqui a gente vai agora dividir tela, mostrando as últimas reuniões que tivemos. Também a última reunião que tivemos em Camaçandi, já voltou presencialmente. Então você vai ver aqui na nossa tela dividida as imagens das reuniões de Camaçandi e as imagens das reuniões também das terças-feiras presencialmente. Lembrando que Camaçandi presencialmente está na quarta e no domingo à noite. Domingo de manhã e na quinta. Os irmãos que não podem participar na quarta e no domingo à noite vão participar dos cultos online ainda, por causa dos decretos, quinta à noite e domingo de manhã. Os que podem vão participar presencial e, desejando ouvir os cultos online, é só acessar no canal o link colocado no grupo de WhatsApp. Então, celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu quero trazer um lembrete agora para você que está cultuando conosco. Você não está assistindo o filme, você está prestando um culto a Deus. Faça isso envolvendo-se nos momentos de cânticos, de oração, no momento também da leitura da palavra, no momento da pregação, acompanhe as leituras, observe o texto, o que está sendo dito, para o seu coração ser alcançado e encorajado pelo Senhor e no Senhor. Quero também lembrar dos irmãos do nosso culto, das nossas reuniões de orações no relógio de oração. Nós temos o nosso relógio de oração sempre de 6 a 10 da noite, 6 da manhã, 10 da noite. A leitura bíblica e, ao mesmo tempo, não se esqueça que temos o plantão aqui na igreja diariamente para, assim, os irmãos que vão devolver dízimos, ofertas presencialmente e os que vão também devolver os alimentos, temos plantões diários. Temos também na quarta de manhã e na sexta à noite atendimento pastoral. Você precisa, na quarta de manhã, na sexta à tarde. Você que precisar de algum encorajamento, alguma orientação bíblica pelo pastor, procure numa dessas agendas aí. Tá certo? Nós vamos ter agora um momento de oração pelos enfermos. Quero convidar Marcelo, que vai nesse instante orar pelos enfermos e também pelos familiares deles. Vamos ouvir Marcelo e acompanhá-lo nesta oração. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai eterno, Obrigado. Nós aqui, Senhor, entregamos as vidas destes teus servos e servas que se encontram enfermos, Senhor. Amém, Senhor. Nós intercedemos por suas vidas e por suas famílias, pedindo ao Senhor que os fortaleça na fé, na perseverança, na obediência, para que os seus corações estejam voltados para o Senhor e não para o mundo, Pai. É verdade, Nossa Deus. confiança está no Senhor e não no mundo. É verdade. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Criador e sabe o que é melhor para nós. Nós temos passado, Senhor, por momentos difíceis, temos passado por muitas adversidades, mas nós cremos que o Senhor está a nos proteger. Amém. O Senhor protege os seus servos. O Senhor é quem nos fortalece, quem nos dá o caminho correto para seguir. E por isso nós o louvamos e agradecemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Obrigado, meu irmão Marcelo. Nós vamos aqui agora encorajar os irmãos. Temos vários irmãos. Nessa noite eu tenho vários irmãos aqui, como a Patrícia, o Nadson, são servos de Deus aí. Lene, Leide, Françuele, aí, e Françuísa também na Baixa Alegre. O Luiz Fernando, conhecido também como Neguinho, são meus sobrinhos que participam sempre que podem lá do estudo bíblico na Baixa Alegre. Temos a irmã Dora, lá do Santo Antônio, a neta da irmã Maria, a Madalena, o Cristóvão, o Bruno Luizmar, a Silvanete, Ito, os filhos de Deus também aqui, Zélia, Sheba, Thierry, Thierry, e também Emily, e o próprio Marinaldo aqui, bem pertinho da farmácia do irmão Zé. Temos também a Zuleide, Emily, Samuel, Mara, Samily, Cassiane e o Murilo, a nossa irmã Mari e Mariana, aqui perto da irmã Vera, Diana, Damiana e Edson, também aqui bem perto da irmã Tina, a nossa irmã Aida, a Aida é a mãe de Del e toda a família aí de Del, um forte abraço para vocês. Temos a nossa irmã Claudinete, Elto e familiares, aí na Paraíba, sempre o pessoal da Paraíba tem cultuado conosco, pedem para a gente mandar o link. O meu cunhado, o pastor também, Eliabe, que está na luta aí dos cultos online e presencial também na Paraíba. Nossa irmã Viviane, Tainã, Niel, Mari e William, Shell e Lucineide. Agora eu acertei porque Binho aqui me lembrou, viu, Shell? Se não fosse Lucineide, Selmo, Silvanice, Ellen, Selminho e Emanuel. Deus fortaleça a todos os meus amados irmãos em Cristo e os encoraje na fé. Que Deus dê a vocês cada dia mais força e vigor. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos irmãos que receberam as bênçãos do Senhor, como foram sarados das doenças temporárias, porque depois que a gente tiver o corpo incorruptível, melhor dizendo, nós não vamos mais chorar por essas doenças não, viu, queridos? E Cristo já nos garantiu isso. Vamos agradecer a Ele, não só pela restauração temporária, como alívio e como auxílio e socorro nesses dias, mas já agradecer pelo socorro permanente, pelo alívio permanente, eterno. Eu quero convidar nosso irmão Genilson, ele vai conduzir-nos a Deus nesta oração de gratidão ao Senhor. Deus amado, Deus querido, nós louvamos o Teu nome na certeza de que o Senhor nos ouve. Amém. Por isso nós somos gratos ao Senhor pela vida desses irmãos. Grato ao Senhor pelas lutas que eles têm enfrentado e o cumprimento da Tua palavra sobre a vida de cada um. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso amparo, é o nosso guia forte, nosso conselheiro. Amém. Por isso nós confiamos, acreditamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos agradecer também a Deus pelos irmãos que fizeram aniversário ou vão fazer também durante a semana. Hoje nós temos dia 18, a Milka. Dia 19 nós temos também aí a Ione. No dia 21, José Alberto. E no dia 23, Maia Lavigne, a filhinha aí de Robson e da nossa irmã Aline, Deus abençoe a todos esses filhos e filhas de Deus. Vou convidar nosso irmão Marinaldo para orar agradecendo pelos aniversariantes da semana. Oremos. Ó Deus soberano, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela sua fidelidade sobre este povo, Senhor, o Senhor tem acrescentado mais um ano de vida. E, ó Deus, nós te exaltamos pela sua fidelidade sobre cada um irmão, Pai Santo, cada irmã que tem realizado mais um ano, que o Senhor esteja sustentando a cada dia, Pai Santo, e que o Senhor acrescente a cada dia, Pai, mais muitos anos na vida dessas pessoas, Pai. Amém. E que o Teu Santo Espírito ajuda, fortalece cada irmão e cada irmã, Pai, na direção para o louvor da Tua glória, Pai. Que cada um deles possa reconhecer que Ele está aqui, nós estamos aqui porque o Senhor permite todas as coisas. O Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, Senhor. E nós te exaltamos, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito na vida, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os teus filhos e filhas, por mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Obrigado, meu irmão Marinaldo, Deus abençoe. Quero dar agora as boas-vindas aos meus irmãos e amigos que visitam-nos no canal. Temos alguma relação aqui dos que visitaram durante o decorrer dessa semana. Na quinta-feira, última passada, tivemos a Auristela, Edilson Sodré, Marcos Santos, Alfa Cidreira, Laís Santos, Ciene Borges, Leilane e todos esses irmãos e mais outros, sejam bem-vindos. Alguns outros que até não mostram-se no chat, então a gente não tem como identificar todos vocês que, mesmo não entrando no chat, estão agora cultuando conosco. Deus seja louvado, fortaleça o seu coração no Senhor. Nós vamos prosseguir com adoração e glorificação ao nome do nosso Deus, por meio de confissão, de adoração, dedicação e também de proclamação da palavra. Nosso irmão Genilson vai nos conduzir, auxiliando nesse momento no culto ao Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos então continuando adorando ao nosso Deus na chamada confissão. Leitura bíblica para esse momento é Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Vamos confessar ao Senhor a nossa culpa, o nosso pecado, o nosso erro diante de Deus, nosso Pai. Amado Deus e Pai, soberano, excelentíssimo Senhor e Salvador, reconhecemos a Tua grandeza, porque sabemos tamanha a Tua fidelidade. Sabemos também a dimensão da Tua misericórdia. Sabemos também a Tua graça existe por meio de Jesus Cristo sobre nós. E por isso, nós rogamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas cometidas diante de Ti. E dizemos, pecamos, erramos contra o Senhor. Por isso, solicitamos do Senhor o perdão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Chamada à adoração, a leitura bíblica, Salmo 96, versículos 1 e 2. Acompanhe conosco, que diz: Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia. Proclamai a sua salvação. O salmista, motivado pelas ações do Senhor, glorifica, exalta e canta alegremente ao Senhor, declarando a grandeza da sua salvação. Por isso nós vamos cantar ao Senhor de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, se ouvirá um clamor ao Senhor, Ele se inclinará para nós, ouvirá a nossa oração e atenderá conforme a sua vontade. É isso que nós esperamos, é isso que nós ansiamos, que o Senhor cumpra as suas promessas como já tem cumprido. E nós aguardamos por aquela maravilhosa promessa de que Ele venha nos resgatar para o seu reino. Nós aguardamos com o coração, com vontade, e por isso juntos agora vamos louvar ao Senhor, cantando esta canção de todas as tribos. Louvemos ao Senhor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
muitos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Graça e paz, meus irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo a chamada à dedicação. Vai ter um momento de oração de gratidão ao nosso Deus, pela devolução dos irmãos que têm contribuído com dízimos, ofertas, alimentos para a ação social. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e grandioso, muito obrigado, Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pelos teus filhos e filhas que têm compreendido e têm contribuído para a casa do Senhor, tanto com dízimos, com ofertas, com alimentos para a ação social. Muito obrigado, Pai, pela vida de teus filhos, pela fidelidade de cada um deles. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus servos, que o Senhor continue dando força e sabedoria para continuar essa caminhada junto com o Senhor. E muito obrigado também, Pai, pela tua fidelidade, porque através da tua fidelidade você tem sustentado a tua igreja. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade e tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada proclamação da palavra. E o texto bíblico se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 7. Convido aos amados irmãos que leiam junto conosco. E diz assim a palavra do Senhor. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Com esse mesmo entendimento, que a gente venha dar ouvido à palavra e venha obedecer. Que a gente venha estar com ouvidos abertos e corações abertos a entender a palavra do Senhor através do pastor Jair. Bom, meus amados irmãos, a gente prossegue agora com a exposição da palavra. O texto é Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos prosseguir com essa bela descrição das Escrituras. Estamos na exposição do livro inteiro de Apocalipse. Semana passada nós estudamos 14 de 1 a 5 e por quê? Eu preferi fazer desta forma, porções a porções. Esse capítulo 14, que faz parte do interlúdio após o toque da última trombeta, ele fala de algo muito profundo em relação àquilo que o Cordeiro está fazendo em relação ao encorajamento à sua igreja. Abra no capítulo 14, agora a partir do verso 6 até o verso 13. E nós vamos fazer a leitura desse texto para a glória do Senhor nosso Deus. Abriu o texto comigo? Por favor, acompanhe a leitura. 14, de 6 a 13. Ouvi outro anjo, que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas vivas. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações, do vinho da ira da sua prostituição.
Seguiu ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da testa ou na mão, e também beber do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura e sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Digam comigo, esta é a palavra de Deus. Temos consciência que esta é a palavra de Deus que vamos agora estudar. E que esse texto é sagrado. Obrigado, Deus, por tua palavra. Ajude-nos a compreendermos esta verdade. Glorifica o teu nome por meio do teu Espírito Santo nos auxiliando e nos conduzindo a Cristo. Ao mesmo tempo, edificando nossas vidas, encorajando até aquele dia. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. João está escrevendo as 7 igrejas da Ásia agora. E agora tem um momento que é fantástico de encorajamento às 7 igrejas. Você viu nos dias passados que a gente analisou o capítulo 13. O capítulo 13, nós vemos a besta da terra e a besta do mar se levantando contra Deus e sua igreja. Inclusive, um dos aspectos para encorajar a igreja no capítulo 13 está exatamente aqui no versículo 12 do capítulo 14. No capítulo 10 do capítulo 13, se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Olha a expressão do verso 10. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Agora, diante do cenário dos 2 agentes de Satanás, se levantando contra tudo que é de Deus e buscando adoração para si e conduzindo a adoração para Satanás, nesse cenário agora, a gente vê a igreja que perseverou, inclusive sendo morta, martirizada. Ela agora, nos versos 1 a 5, ela está com o Cordeiro na Nova Jerusalém, na Sião Celestial. E isso levava as 7 igrejas a um encorajamento. Apesar do martírio, das lutas e das dores, ela estaria lá na Nova Jerusalém, na Sião Celestial, porque perseverou com o Cordeiro, guardou a palavra, testemunhou do Cordeiro Jesus Cristo. Em virtude disso, agora está no céu cantando uma mensagem nova, um cântico novo, proveniente dos feitos do Senhor, da salvação do Senhor, do livramento do Senhor, da perseverança do Senhor na vida deles. No cenário agora do verso 6, a gente vai para uma outra parte encorajadora às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia que viviam debaixo do império, do martírio da impiedade no cenário romano. E agora nesse cenário também essas 7 igrejas estão sendo encorajadas, porque o capítulo 13 foi um capítulo que trouxe muitas dores e lutas para aqueles irmãos naqueles dias de tormenta temporária, mas que pela perseverança e o testemunho, eles iriam reinar eternamente com o Senhor. Vimos então, do 14, de 1 a 5, Deus e o Cordeiro recebem a adoração de seu povo, seu povo fiel e triunfante. Essa foi a proposta de 1 a 5 do 14. Deus e o Cordeiro recebem a adoração de seu povo fiel e triunfante. Agora, a gente vai verificar que esse povo fiel e triunfante, ele vai também estar glorificando a Deus no cenário dos 6 a 14. E eu fiz questão de trazer perícope por perícope, pedaço de texto por pedaço de texto, para nos encorajar.
diante dos cenários de lutas e de dores que passamos atualmente, vendo a igreja sendo encorajada daqueles dias pelo aquele cenário de luta no seu contexto, no seu cenário. A grande ideia, então, agora, do capítulo de número 14, do 6 até o versículo de número 11. Presta atenção comigo. O Evangelho de Cristo anuncia a graça aos povos, o juízo dos ímpios e o triunfo dos santos. Anota isso. O Evangelho de Cristo anuncia a graça aos povos, o juízo dos ímpios e o triunfo dos santos. Essa mensagem é encorajadora. Porque quando, mesmo num cenário de interlúdio após o toque da 7ª trombeta, de tormenta e de perseguição da besta do mar e da besta da terra, agora o evangelho está sendo proclamado em meio ao juízo. E nesse cenário também a gente verifica que ele anuncia o juízo às nações, o juízo aos ímpios, mas ao mesmo tempo termina com o triunfo dos santos. Vamos então verificar 3 cenas aqui que nos mostram esse fantástico mover de Deus, mostrando o Evangelho de Cristo anuncia a graça aos povos, o juízo aos ímpios e o triunfo dos santos. São 3 cenas que trazem-nos essa verdade. Vamos observar a primeira, do verso 6 ao verso 7. O verso 6 e o verso 7, a primeira grande ideia desse pedaço de texto maior, ele vai nos levar para a proposta maior. A primeira grande ideia, 6 e 7, o Evangelho de Cristo convida a humanidade a temer e a glorificar a Deus por causa de seu juízo. Anote, o Evangelho de Cristo convida a humanidade a temer e a glorificar a Deus por causa do seu juízo. João agora vai dizer que ele vê uma outra cena. E nesse cenário do capítulo 14, na continuação da visão, ele agora consegue verificar um outro anjo. Diz o texto, verso 6. Esse anjo voava pelo meio do céu. E agora, nesse contexto do céu, lembre-se que a gente estava também no cenário do 14:1, estava lá na Sião Celestial, lá na Nova Jerusalém, a ideia também de céu. E agora, esse anjo do céu, o que é que ele traz? O que é que ele faz? O verso 6 diz, e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes, aí a humanidade, aos habitantes da terra, de toda a nação, tribo, língua e povo. A proposta agora é que, nesse cenário de interlúdio, ainda sem as 7 últimas taças de flagelos, ainda há um cenário de misericórdia, porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo proclamado. A palavra Evangelho aqui é a mesma que boas novas, anúncio de salvação, anúncio de misericórdia, anúncio de graça, anúncio do favor de Deus. E é esse cenário que agora João apresenta às nações. Diz que um anjo trazia um evangelho eterno, uma palavra de boas novas da eternidade para proclamar aos habitantes da terra, nação de toda a tribo. Agora veja que esse evangelho é proclamado em alta voz, em alto e bom som. Aqui é algo que requer de nós um entendimento de que ninguém vai poder dizer que não ouviu esse evangelho. O evangelho de Cristo, à luz do Antigo e do Novo Testamento, ele é proclamado às nações. E qual é a proposta do evangelho? Qual é a proposta das boas novas? Qual é a proposta da palavra proclamadora de Deus? É alertar o homem a respeito da salvação de Deus, da restauração de Deus, e que agora se culmina profundamente no seu Filho Jesus Cristo. No cenário do verso 7, a gente tem 3 verdades anunciadas por esse evangelho. Diz que o anjo que proclama esse evangelho aos habitantes da terra, ou seja, a humanidade, ele diz 3 verdades. A primeira, olha no verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória. A segunda, porque a hora do seu juízo chegou. E a terceira, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas das fontes das águas. O que é que nós temos aqui? O evangelho, ele nos admoesta, ele anuncia aqueles
no cenário do contexto do fim, ele anuncia uma mensagem de esperança, de arrependimento. Portanto, os moradores da terra são exortados a temerem a Deus, a darem glória a Deus e a reconhecerem que Ele é o Senhor que fez os céus, a terra. Ele é que fez a fonte das águas. É interessante que aqui contrasta com o capítulo 13. Porque no capítulo 13, o chamamento é para adorar a besta e para adorar o dragão. O capítulo 13 é para adorar a besta do mar e a besta da terra. E a besta da terra conduz a besta do mar a também adorar o dragão. Ambos os agentes de Satanás levam a adoração a ele. Porém, aqui, o texto está enfatizando, dizendo, só a Deus, só o Senhor deve ser adorado. O capítulo 13, ele se encerra com uma nota triste. A pergunta ecoa em todo mundo lá no 13, quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? 13:4. Somos informados nesse capítulo 13, que a besta tinha autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 13:7. Mas agora, nesse 14 aqui, diz que o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte, de alguém mais poderoso, o todo-poderoso Deus e o Cordeiro. Ele sim deve ser temido, ele sim a ele sim deve ser dada toda a glória e toda a adoração. Quem é digno então de receber adoração? É Deus, é o Cordeiro, é o Senhor. Por isso, aqui nesse cenário, o Evangelho de Cristo convida a humanidade a temer e a glorificar a Deus por causa do seu juízo. E veja que diz, olha, venham, temam a Deus. E por que temer a Deus? Chegou a hora do seu juízo. A ideia antes que chegue o juízo, antes que chegue o último anúncio, Deus está chamando as nações, os povos, as pessoas a adorarem, porque quando chegar a hora do juízo, não haverá mais chance de arrependimento. Eu quero aplicar esse princípio de 6-7, o Evangelho de Cristo convida a humanidade a temer, a glorificar a Deus, antes que venha o seu juízo, ou por causa do seu juízo. A primeira verdade que aqui é explicitamente colocada, somente Deus é digno de ser adorado aqui no 14:7. Porque Ele é o Deus Criador, Ele é a origem de todas as coisas. Enquanto lá no capítulo 13 estão dizendo, o próprio inimigo está dizendo, adorai a mim e adorai a besta. Parece aquele cenário lá de Jesus, lembra de Jesus no capítulo 14? Ou no capítulo 4 de Marcos, quando ele diz a Jesus que deveria ser adorado, e Jesus disse, ó, o Senhor teu Deus adorarás. Meus queridos irmãos, aqui uma verdade clara, enquanto nós, servos e servas de Deus, adentrarmos nessa caminhada, estamos nessa caminhada, na peregrinação, só existe uma pessoa que deve ser adorada. É Deus. A tristeza minha e de muitos pastores proclamadores do Evangelho é que às vezes a gente tem muita gente adorando a seres humanos, cantores, líderes. Deus não pede para você adorar líderes, pede para você amá-los, pede para você respeitá-los como homens aprovados por Deus, mas adorá-los. Tem gente até, eu já vi caso, Marinaldo, de gente que saiu da igreja porque o pastor foi embora da igreja ou morreu, diz que agora aquela pessoa, chegou um outro pastor, aquela pessoa não consegue mais adorar a Deus, pois só adorava a Deus quando existia aquele antigo pastor. Eu já ouvi gente. Me lembro que quando eu saí da minha antiga igreja para o seminário, teve um momento de transição pastoral, e teve umas pessoas que me disseram, nessa transição pastoral, o pastor que passou lá uns 13, 14 anos, se não me falha a memória, e ele saiu. E teve pessoas que disseram, agora eu vou sair da igreja. Pastor fulano não está mais na igreja. Meus queridos e amados irmãos, só Deus é digno de ser adorado. E muito cuidado, porque todo o sistema do anticristo levará o homem a adorar a Satanás por intermédio da sua própria adoração, achando-se o centro das coisas. Nesse cenário, então, enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade de se arrepender e de voltarem-se para Deus. É a segunda verdade desse texto.
Enquanto estivermos caminhando agora em pandemia, nesse cenário presente, com dor, sem dor, com vacina, sem vacina, você tem a oportunidade agora de vir a Cristo, de adorar, de se arrepender. Ele está chamando desde o ciclo de 7, das 7 igrejas lá, as igrejas ao arrependimento, a arrepender e deixar o primeiro amor lá a primeira igreja, lá no capítulo 2. Depois ele diz às outras, se arrependam antes que eu venha. Ele diz para a outra que, por ela não ser nem quente e nem fria, estava a ponto de vomitá-la da boca. De vomitá-la. Nesse cenário, então, antes que o juízo venha, há um convite, há um arrependimento, há um abandono de pecados. Os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo no 4:7. Por isso, antes do juízo, Deus alerta, avisa, conclama ao arrependimento. As trombetas do juízo sempre virão levar o homem ao arrependimento. Antes do juízo, elas anunciam o arrependimento, elas convocam o arrependimento, conforme 9:20 a 21 e o 16:8 também. Os ímpios vivem como se o juízo jamais fosse chegar lá em 1 e 2 Pedro, capítulo de número 2, capítulo 3, de 1 a 4, a gente verifica que eles dizem que isso há muito tempo é anunciado. Tem muita gente que não acredita no juízo de Deus. Deus chama você ao arrependimento. O juízo de Deus é certo, mas ele vai preservar os que foram fiéis e que guardaram a sua palavra. O Evangelho de Cristo, a grande ideia, anuncia a graça aos povos, o juízo aos ímpios e o triunfo dos santos. Essa primeira parte, nós temos o Evangelho anunciando a graça aos povos. Os habitantes da terra são alertados. Temei a Deus. O seu juízo vai chegar. Glorificar Ele, porque Ele é o Criador. É só Ele. A segunda verdade, de 8 a 11, que vai ampliar a grande ideia de todo o texto, de 6 até o verso de número 13. De 8 a 11, a gente tem a seguinte grande ideia. Preste atenção. O juízo de Deus destruirá os ímpios das trevas e seus seguidores. Melhor dizendo, o juízo de Deus destruirá o império das trevas e seus seguidores. Porque agora, esse evangelho que anuncia a graça e chama o homem ao arrependimento, ao mesmo tempo também, esse evangelho mostra o juízo. Por isso que já há um anúncio no verso 7, temer a Deus e dar-lhe glória. E por quê? Porque a hora do seu juízo chegou. Ele está dizendo isso, é interessante, queridos. É muito interessante que a gente verifica sempre depois do anúncio do juízo. Ele fala dos crentes nos céus, dos crentes selados. Foi assim, depois da abertura do 6º selo, teve aquele interlúdio, tem os crentes selados. Aí temos também o toque da 6ª trombeta, tem os crentes selados, e aí vem também anúncio de juízo. Ele sempre mostra que em meio ao juízo a igreja está preservada. Ele sempre mostra que em meio às perseguições e às torturas, a igreja fiel, que guardou a palavra e o testemunho, ela está preservada. Mas aqueles que não ouviram e não se arrependeram de seus pecados, terá uma sentença absolutamente terrível. Portanto, de 8 até o versículo 11, o juízo de Deus destruirá o império das trevas e seus seguidores. Como aqui a gente verifica o império das trevas e seus seguidores sendo destruídos pelo juízo de Deus? Veja o verso 8, diz que o segundo anjo seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações o vinho da sua ira e da prostituição. Na verdade, a Babilônia aqui era o grande inimigo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Lá em Isaías 21:9, Jeremias 50, verso também de número 2, 51, verso 8. Aqui representa a capital da civilização apóstata, da civilização afastada de Deus, dos últimos dias, o símbolo da sociedade humana organizada política, econômica e religiosamente em oposição a tudo que é de Deus.
É isso que significa Babilônia. Na verdade, Babilônia é um cenário da Babel, lá de Gênesis capítulo 11. Os homens em torno de si levantou Babel, e em Babel levantou um rei, um império, um governador, e disse que atraiu essa adoração para si. Mas o Senhor veio e dissipou e espalhou o homem sobre toda a terra, confundindo as línguas. Babel é aquilo exatamente aqui também trazida e apresentada como a Babilônia, aquele sistema organizado, político, econômico e religioso, que agora conduzido pelo poder das trevas, conduzido por Satanás no cenário dos governos e das profecias falsas ou dos falsos profetas. A grande Babilônia ela age na terra com sedução e com perseguição. A grande Babilônia aqui, na verdade, é uma meretriz que seduz e engana, conforme o 17, verso de número 5, 18, verso 3. Mas também ela é uma mulher embriagada com o sangue dos santos, 17:6, 18:24, sua sedução é universal. Quando o diabo ele não consegue desanimar o povo de Deus por meio de perseguição ativamente e militante, ele tem conseguido afastar por meio das seduções do mundo. Tem um cenário no Antigo Testamento que quando Balaão e Balaque, naquele cenário lá de Números, capítulo 22 a 24, quando ele não conseguiu mostrar, conduzir, amaldiçoar, diz que ele orientou ao rei que casasse as filhas deles, das nações, daquela nação, com Israel, e levou o povo à adoração a ídolos e à prostituição e a adulterar sua fé em Deus e em Yahvé. É um cenário aqui forte. Diz que a grande Babilônia, ela seduz. E quem adorou, quem se envolveu com ela, veja o verso 9, seguindo o anjo da terra, proclamando em alta voz, segundo o anjo, se alguém adorar a besta e a imagem, lá do capítulo 13, da segunda porção de 11 até o versículo de número 18, se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, ou seja, se pensar como ela e agir como ela, dentro do sistema dela, também beberá o vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. O que é que acontece? O Evangelho aqui está anunciando o juízo, a destruição do império das trevas, de quem adorou a besta. Isso aqui é encorajador para as 7 igrejas. Porque veja que a perseverança da igreja está, mesmo sendo morta, ela, mesmo sendo levada à espada, aí está a perseverança dela, a perseverança dos santos, conforme o verso 10. Encoraja as igrejas mostrando que valeu a pena não se dobrar diante do sistema da besta, diante da grande meretriz, diante da grande Babilônia. Irmãos, vale a pena a gente sofrer, passar por tudo que a gente passar aqui, mas que a gente permaneça fiel a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus o tempo todo, durante toda a nossa peregrinação. Esta será atormentada com fogo e enxofre, diz, diante dos anjos e do Cordeiro. O Cordeiro atuará, dando checkmate ao império da impiedade, ao império das trevas e todos os seus seguidores. No verso 11, mostra ainda que esse juízo, ele é um juízo eterno. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso. O contrário do repouso que nós teremos, os santos, os fiéis, aqueles que tiveram o sinal da besta, que adoraram a besta, a imagem da besta, que foram seduzidas pela grande Babilônia, a grande meretriz, a prostituta, e bebeu da sua sedução. Todos esses não terão repouso, porque a ideia de repouso é a ideia de descanso na pessoa de Jesus Cristo. É o descanso eterno das obras que nos atormentaram, porque aqui está a ideia contrária daquele princípio lá de Gênesis. Diz que quando Deus criou Adão perfeitamente, diz que colocou ele no seu repouso, no seu descanso. Aqui, aqueles que não adoram a Deus não têm descanso, não têm repouso. Não estou falando aqui daquele descanso físico. Aqui eu estou falando da vida eterna, daquele repouso sagrado em Cristo, da libertação dos pecados, das mazelas no corpo do pecado.
Diz o verso 11 ainda, que eles não têm repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, nem aquele que recebeu o sinal do seu nome. Na verdade, o juízo chegou sobre a grande Babilônia e a grande meretriz e seus seguidores. Ela é grande, mas está perdida. Ela seduziu e enganou, mas agora está caída. Portanto, aqui ele está mostrando que todos os seguidores da besta e seus adoradores foram destruídos, virá o juízo sobre eles. Esse princípio para as 7 igrejas era um cenário encorajador. Quem não se prostrasse diante da figura do imperador e da sua imagem, esses adorariam a Deus, mesmo sendo mortos e martirizados, como a gente vê no 6:11, como a gente verifica também no 20, verso 4. Todos aqueles que não se prostraram diante da adoração, ou não deram adoração ao sistema sedutor de Satanás, estas pessoas estão livres do juízo de Deus, da ira de Deus. Portanto, aqui a segunda verdade é de 8-11, o juízo de Deus destruirá o império das trevas e seus seguidores. O que é que o evangelho anuncia? Ao mesmo tempo que ele diz, arrependam-se, temei a Deus e dai-lhe glória, porque o seu juízo chegou. Ele está dizendo, porque quem não temer a Deus e quem não adorar só a Deus, virá juízo sobre eles. A verdade para os nossos corações, a ruína da grande Babilônia é completa e definitiva. Não vale a pena você perder o foco da adoração a Deus por causa da sedução da serpente, da antiga serpente, do dragão de Satanás. Ela caiu, a grande Babilônia, diz o texto, ela caiu, ela está derrotada, ela perseguiu, matou os santos e Deus agora também a destruiu. Isso era encorajador para as 7 igrejas. A igreja que foi perseguida, martirizada pela grande Babilônia, agora ela é vencedora. A igreja está aqui nos céus. A igreja está de 14:1 a 5, ela está na Sião celestial, adorando o Cordeiro. Mas a grande Babilônia, a besta, e quem recebeu seus sinais, quem pensou como ela e agiu como ela, agora está destruída. Mas a igreja, ela diante mesmo do martírio, agora ela é vencedora, porque ela está na Sião celestial. Até então a ira de Deus veio misturada com a misericórdia. Mas quando o seu juízo definitivo chegar, aqui, tanto a besta quanto a grande Babilônia e seus seguidores, agora não há mais como voltar atrás. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a proposta? Todos aqueles que estão unidos a este mundo perecerão com o mundo. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente, conforme o 14:11. Mas os adoradores da besta jamais terão descanso também, conforme a própria palavra do Senhor. Eles não têm descanso de dia e de noite. Jesus diz algo fantástico no Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e acharei descanso para vossas almas. Só quem tem o repouso e entra no repouso de Deus definitivo à luz do Evangelho de Mateus e à luz do livro de Hebreus, são aqueles que, mesmo martirizados, mesmo perseguidos, permaneceram fiéis ao Senhor. Terceira e última verdade, que vai do verso 12 até o verso 13. Veja então, primeira verdade, de 6-7, o Evangelho de Cristo convida a humanidade a temer a Deus, a temer e a glorificar a Deus por causa do seu juízo. Do 8-11, o juízo de Deus destruirá os ímpios, o império das trevas e seus seguidores. Mas agora, a proposta final dos 12 até o 13, os santos perseverantes em Deus e em Cristo são bem-aventurados. Mostra agora o final dos santos diante do juízo dos ímpios.
Isso era encorajador, dizendo, segura as 7 igrejas, era para 7 igrejas. Segure mesmo diante da perseguição do império babilônico, no contexto da época era o romano. Segure diante de todas as lutas e provações. Também essa mensagem está dizendo para o fim, aqueles que estarão diante do cenário do fim, segurem, não sejam seduzidos, adore só a Deus, o Cordeiro, Criador dos céus e da terra, e vocês serão bem-aventurados. No livro de Apocalipse tem, parece-me que são 7 bem-aventuranças. E essas 7 bem-aventuranças, uma delas está aqui. Primeira dela, você lembra dela? Lá no 1:3, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados que praticam as profecias. Olha agora no cenário também da bem-aventurança dos perseverantes. O texto diz, de 12 a 13, santos e perseverantes em Deus e em Cristo são bem-aventurados. Olha só, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Diante do cenário de juízo, aqueles que adoraram a besta e que mesmo sofreram toda a perseguição por causa dela, diz que aqui está a perseverança. A perseverança da igreja está em guardar mandamentos e ser fiel a Deus e a Cristo. E então, olha só o verso 13. Ouvi a voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Quem é bem-aventurado aqui? No início, bem-aventurado é o que lê. Aqui, bem-aventurado é os que morrem no Senhor, por causa do Senhor, firme no evangelho do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Aqui, bem-aventurados são os que morrem no Senhor, mesmo mortos diante do cenário da perseguição. Eles são bem-aventurados. Portanto, os santos perseverantes em Deus e em Cristo são bem-aventurados, porque o verso 12 mostra que eles são perseverantes, o verso 13 diz que eles são bem-aventurados e por causa disso repousam, descansam no Senhor. Aqui está falando do processo da salvação em Cristo. Diante desse cenário, o que é que nós temos aqui? Temos o contraste, enquanto que no versículo de número 11, diz que eles não têm descanso. No versículo de número 13, os perseverantes têm descanso. Ou seja, eles vão receber o refrigério. Igreja do Senhor, as lutas temporárias não podem ofuscar a glória do descanso, do repouso eterno, por causa da nossa fidelidade a Cristo. Vale a pena, é isso que João está dizendo para as 7 igrejas, vale a pena ser fiel a Cristo, não importa o que aconteça. Se nesses dias de pandemia você perdeu o foco da fé em Cristo, em nome de Jesus, recobra isso, que o Espírito Santo te auxilie, porque isso não depende de mim e não depende de você. Os santos perseverantes em Deus e em Cristo são bem-aventurados. Vamos trazer alguns princípios que refrigeram nossos corações. Primeiro, os adoradores da besta estão condenados, mas os que guardarem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus não cederam à pressão da besta, estão seguros. Só quem está seguro, só quem está no repouso, só quem entra no descanso do Senhor, são aqueles que não cederam. São aqueles que sofreram, mas guardaram a fé e guardaram os mandamentos de Deus em Cristo Jesus. Portanto, é melhor suportar a perseguição paciente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. Não tem descanso, não vale a pena. E aí, quem está livre desse juízo? Porque o verso de número 7 diz, porque a hora do seu juízo chegou. Todos aqueles que estão em Cristo, que receberam, que entraram no descanso de Cristo. Por isso o convite de Cristo é: vinde todos que estáis cansados, e receberei repouso, encontrareis descanso. Aqueles que morreram, ou mesmo os que são martirizados pela besta ou pela grande meretriz, são muito felizes. Porque o texto diz, olha o verso 13, então ouvi a voz do céu que dizia, escreve. E o que é que ele escreve? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Bem-aventurado não é aquele que termina adorando a besta. Bem-aventurado é aqueles que morreram perseguidos pela besta, mas foram fiéis até o final. Há lutas nos nossos dias a dias que tentam tirar de nós essa fidelidade a Deus. As inquietações tentam tirar de nós essa fidelidade a Deus. Volta para o Evangelho, você que está afastado. Permaneça em Cristo. Os mortos em Cristo descansam. Há grande contraste entre os ímpios atormentados no 14:11 e os remidos no descanso no 14:13. Essa é uma mensagem encorajadora, uma mensagem de fé e esperança para as 7 igrejas perseguidas na Ásia e para João que está na ilha de Patmos. Então João esperava das 7 igrejas fidelidade e adoração exclusiva a Deus e ao Cordeiro, apesar da perseguição e do martírio do dragão. Elas triunfariam com Deus e o Cordeiro e estariam agora no descanso, no repouso de Deus. Na Sião celestial. Assim eu termino dizendo, os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte estão no céu, mas as adoradoras da besta estão sendo atormentados na eternidade. O que proporcionou repouso aos santos? O verso 12 diz que foi a perseverança. Olha a 12, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Onde está o repouso dos santos? Na fidelidade nos mandamentos de Deus, na fé em Jesus. E aí nós temos o seguinte, o tormento sem cessar dos ímpios está também em contraste com a felicidade eterna dos salvos. O resultado o que foi que resultou a felicidade dos salvos? A sua fidelidade a Deus e ao Cordeiro. Diante daqueles que adoraram a besta, que negociaram a fé, e que não nutriram pacientemente a sua fé em Cristo. Aqui está uma mensagem encorajadora. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. João está dizendo a igreja martirizada, seduzida. O final de quem é fiel vai ser um descanso eterno por causa do que Cristo fez. Porque bem-aventurados são os que dormem no Senhor. A grande ideia, o Evangelho de Cristo anuncia a graça aos povos, juízo aos ímpios e o triunfo dos santos. Para você que ainda não se dobrou diante do Cordeiro, e não o adorou e não o adora, ainda há tempo. Ainda há tempo. Venha fazer parte dos santos bem-aventurados e perseverantes. Se você faz parte, valorize o que Jesus fez na cruz por você. Valorize. A hora do juízo está chegando. E só os que estão em Cristo estão livres dele. Vamos adorar ao Senhor? Maranata. Que Ele venha e nos proteja até aquele grande dia. Já declaramos que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão louvar ao Senhor. E agora, finalmente, diremos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Juntos vamos cantar este hino de louvor ao Senhor. Maranata, louvemos ao Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor,
sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. O Evangelho de Cristo anuncia a graça aos povos, o juízo aos ímpios, o juízo dos ímpios e o triunfo dos santos. A você que está passando por lutas e provações pessoais, nesses dias, segura firme. Dores com filhos, dores no trabalho, dores pessoais. Tudo isso vai passar, querido. E Cristo vai ressuscitar você e vai te conduzir ao repouso eterno, ao descanso eterno. Segura firme, segura firme. Está chegando aquele grande dia, terrível para os ímpios, mas glorioso e triunfal para a igreja do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por esse evangelho que nos desperta sobre tua graça, tua adoração, sobre, ó Deus, a tua redenção, mas também sobre o juízo. O teu juízo nunca é sem misericórdia. Obrigado porque encoraja a gente, tua igreja, desses dias, nestas horas, com a esperança do repouso eterno, por causa da morte fiel em Cristo. Sustenta teus filhos agora que nos ouvem. Encoraje seus corações, dê a esperança da eternidade, do repouso eterno, da glória eterna, triunfal de Cristo, do Cordeiro de Deus, mas também a igreja que foi fiel a Ele nas lutas e provações. Receberá esse momento, viverá eternamente esse triunfo, essa glória. Que nossos corações sejam encharcados desta verdade na noite de hoje e que nossas vidas não se esqueçam disso, apesar das lutas presentes e temporárias, porque a glória do Cordeiro nos encoraja, apesar das lutas. A Ele seja a honra e a adoração pelos séculos dos séculos. Nos mantenha, Senhor, fiéis a Ele, ao Senhor, sempre. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Através de Jesus. Amém. Deus te encoraje nesses dias, querido, que sua fé nunca se esmoreça. Vamos encerrar com a nossa súplica permanente, como sempre, pedindo que a graça do Senhor seja sobre nós por meio de Cristo. Salmo 90, 17, vou convidar a equipe para falarmos juntos. Fale conosco. Vamos dizer juntos, Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma
a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê uma noite debaixo dos seus cuidados e uma perseverança até aquele dia. Amém. Até quinta-feira e até terça também no culto presencial.